Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal Arquitetura e Vida. Hoje nós estamos aqui para falar do hall. O hall é uma palavra de origem inglesa que significa sala de entrada. Então, todos os lugares, todas as edificações, ela tem a porta de entrada que você chega em algum lugar. Seja um pequeno vestíbulo, seja um espacinho de entrada, que a gente chama, né, chamamos de hall, seja simplesmente uma sala, mas a gente sempre tem um espaço que separa a parte externa e a parte interna da nossa casa, do nosso espaço de trabalho. Então esse é o hall de entrada, seja ele separado por paredes ou não, né? E hoje em dia ele está muito em evidência. Nós temos pensado muito no hall de entrada, nesse espaço de acesso aos lugares, né? Na história da arquitetura, ele sempre teve uma função de receber as pessoas para evitar, para que as pessoas, as visitas, né, não olhassem direto para dentro da casa, né, para evitar que os olhares penetrassem o ambiente familiar. Então, nos projetos de arquitetura, ele é conhecido também como antessala. Só que atualmente a gente está dando um outro olhar para o hall de entrada. Então, assim, esse espaço de entrada que a gente tem na nossa casa, ou nos espaços de trabalho, ou em vários ambientes, né? Tem alguns objetos que especificam esse espaço. Por exemplo, um cabideiro, um aparador, um espelho, né? Então, assim, e eles têm as suas funções, né? O cabideiro, para a gente chegar, deixar um casaco, uma bolsa, chapéu, né? O aparador, geralmente a gente deixa a chave, alguns objetos imediatos para a gente entrar e sair dos ambientes, seja da casa, do trabalho, enfim. Um espelho, quem tem espaço, que tem alguma parede, geralmente as pessoas colocam um espelho, que é pra gente dar aquela reparada, né, uma ajeitada no cabelo, na roupa, antes de sair, né? Então, assim, geralmente esse espaço do hall, né, esse ambiente de separação exterior-interior, ele geralmente tem essas características, né? Só que atualmente, por conta da pandemia, por conta dos vírus que estão aparecendo e não sabemos o que vai acontecer daqui para frente, né? Então a gente tá se preocupando um pouco mais com esse ambiente. Então, nos projetos de arquitetura, a gente está dando mais valor a esse espaço. Estamos dando um certo destaque ao hall de entrada e novas funções também, tá? Porque o hall hoje, ele é visto também, a gente está percebendo que ele é um espaço que filtra o ambiente, né? O ambiente interno, ele vai filtrar as intempéries do ambiente externo. Então, por exemplo, até então, nós brasileiros, nós não tínhamos o costume de chegar em casa ou num ambiente mais reservado e tirar o sapato. Então, hoje não, hoje a gente fala, nossa, vou chegar na minha casa e eu tiro o sapato, mas aonde que eu vou deixar o sapato? Então, assim, muitos lugares né, muitas casas não tem um hall específico, mas nós, por estarmos nos preocupando com essas novas funções ao entrar em casa, né? Então a gente está pensando já, puxa, preciso colocar uma sapateira, nossa, eu precisava de um cabideiro, eu preciso de um aparador para colocar meu álcool gel, né? Então a gente está parando para pensar em como dar funcionalidade a esse espaço de chegada da casa, ou esse espaço de chegada do nosso escritório. A gente vai, sei lá, as empresas, elas estão pensando na hora de entrar, né, nesse hall, ou um espaço coletivo maior, que o hall de entrada, nós damos o nome de saguão, né, porque é onde reúne várias pessoas ali. Então tudo isso hoje está sendo pensado em como higienizar
né, as mãos, os pés. Então é um espaço que separa a contaminação de fora para dentro, né, pra gente higienizar ali, um espaço de higienização, de asepsia, né? Então hoje, pensando nessa nova funcionalidade, então a gente está pensando num mobiliário novo também, o que vamos colocar no nosso hall. Então hoje a gente pensa num banco, sapateira. Nós aqui em casa, eu não tenho um hall fechado, eu tenho a minha porta direto para a rua, né, para frente aqui. Então, só que o que eu fiz? Eu separei o meu ambiente do hall com um mobiliário mesmo, um aparador para eu colocar álcool gel, colocar lenços, né? Então eu coloquei aqui onde eu estou sentada agora, que é um banco, que é uma sapateira. Então o que eu fiz? Eu separei, tem a área suja, digamos assim, né? Onde a gente chega, que fica todas as coisas que estão teoricamente contaminadas, sacolas, sapato, né, até a roupa a gente tira, pendura no cabideiro que tá aqui, aí a gente tem o álcool que a gente higieniza, tudo. Então é um ambiente que não precisa ser fechado com parede, mas que ele tem algumas barreiras promovidas pelo mobiliário mesmo, que a gente consegue separar a parte que está contaminada, para a gente poder filtrar, para poder entrar para dentro de casa, né? Então, esse novo olhar, essa nova formação desse espaço de entrada da casa, a gente está com um novo pensamento nele. Até então, a gente não tinha esse costume, né, de tirar os sapatos, de deixar as roupas sujas aqui, né? Então, aqui que a gente faz? A gente coloca... tem outros objetos que a gente pode pôr também. A gente pode pôr cestos para tirar a máscara, colocar ali roupa, casaco que você, sei lá, quer pôr para lavar, enfim. Então, cestos, o cabideiro, sapateira, um aparador, enfim, vários objetos que seja prático e funcional para essa entrada e saída da nossa casa, do nosso espaço de trabalho, enfim. Né? Pensando nesse espaço de higienização, isso sempre foi muito comum lá no Japão, né? Todo mundo sabe que os japoneses sempre, ao chegar em casa, os orientais em geral, né? Eles sempre tiram o sapato ao entrar dentro da casa, dentro dos ambientes mais reservados, né? Então, no Japão, isso sempre foi muito comum, principalmente nos edifícios tradicionais. E as casas, todo mundo, antes de chegar em casa, tira o sapato. E eles têm esse ambiente, esse hall de entrada deles, eles chamam de Genkan, né? Com G, escreve com G, Genkan, G-E-N-K, né? Genkan. Só que ele tem uma particularidade, né? Geralmente o Genkan, ele é um nível abaixo do nível interior. Então tem um tapete, aí tem um degrauzinho. Então antes de você subir o degrau, você deixa o seu sapato ali, e esse degrau serve para não subir a contaminação, digamos assim. A contaminação fica toda ali, tá? Então é interessante, quando a gente for pensar no projeto de arquitetura, do hall de entrada sempre tá um nível abaixo do nível interior da edificação, né? Porque aí isso daí protege ainda mais, filtra ainda mais, esse degrau ainda filtra ainda mais, né? Mas se não tem, a gente coloca um tapete higienizante, enfim, temos vários jeitos de poder filtrar essa passagem de externa para a parte interna da edificação, né? Então, e nós aqui, por conta dessa pandemia, né, do ano de 2020, a gente já está percebendo que essas transformações já estão fazendo parte do nosso dia a dia, né? Então a gente está meio que se acostumando a chegar em casa, tirar o sapato, né? E a gente acredita que isso vai continuar, né? Essa preocupação com a higienização, né? De não trazer todas as contaminações do lado de fora para dentro da nossa casa. Então, assim,
São novos meios de pensar arquitetura hoje. Então, e essa ruptura que a gente teve, de repente, nossa, agora mudou tudo, vamos repensar, né? Ela tá fazendo a gente ter uma nova relação entre o nosso ambiente interno com o ambiente externo, né? Então, e essa relação, essa transição, ela tá se passando aqui no hall, né? É o hall de entrada, é o espaço de acesso da nossa casa que está fazendo a gente pensar a nossa relação interna com o mundo exterior, né? Como que a gente vai ligar os nossos ambientes internos com esse mundo que está lá fora, que a gente não sabe o que vai acontecer, né? Toda essa contaminação que a gente está tendo contato agora, né? Então, e a arquitetura, ela tá aqui para nos ajudar a pensar nisso, nessas transformações, nessa nossa relação com o mundo, né? Então, a arquitetura ela vai ajudar fisicamente a gente nos relacionar o interior da nossa casa, do nosso espaço de trabalho, dos nossos espaços coletivos, que também tem lá o seu interior, com o ambiente externo, tá? Então, esse foi o meu vídeo de hoje, falando do hall de entrada. Se vocês pensem nesse espaço na casa de vocês, no espaço de trabalho, eu tenho o meu texto, eu tenho esse texto que está completo lá no meu blog, que eu vou deixar o link dele aqui para quem quiser ler na íntegra. E se precisar de ajuda, alguma consultoria, tal, eu tô por aqui. Pode falar comigo que eu ajudo vocês a pensar nessa nova transformação, nessas novas funcionalidades do nosso hall de entrada. Tá bom? Então, se vocês gostaram do vídeo, curte aí, pode se inscrever no meu canal e estarei sempre aqui falando de arquitetura e a nossa vida cotidiana. Tá bom? Um abraço, um beijo para todos vocês. Até breve.